na estrada desde 51, ganhando o prêmio da Bienal, né? Ele na primeira Bienal, ele não só se inscreve, como é aceito e, além de ser aceito, é premiado com o prêmio Viagem à Europa e garoto ainda, então vai aproveitar aquele prêmio. Então, a minha formação foi muito espontânea, nunca tive preocupação de me formar em alguma coisa. E sim, eu frequentava o ateliê dos grandes artistas que eram amigos do meu pai. Eu frequentava aos 10 anos, frequentava o ateliê do Di Cavalcanti, desenhava com ele, ia ver o Brecheré fazer as obras dele. Sem preocupação, eu mandei por acaso trabalhos para a primeira Bienal, porque como eu já tinha exposto no Salão, no Sindicato dos Artistas Plásticos em 48, com 12 ou 13 anos, eu mandei obras para lá e foi aceita. Eu me senti com possibilidade de mandar trabalho para a primeira Bienal e foi o que eu fiz. Eu enfrentei um júri internacional. A Bienal realmente representava, começou a partir dali a representar um balanço geral das obras, do trabalho artístico dos artistas. Então eu mandei e ganhei o prêmio Viagem à Europa. Fui adolescente para lá e aproveitei muito, porque eu frequentava o ateliê dos grandes artistas. Eu consegui chegar a pegar Picasso, Brancusi, André Hu e etc. E outros, Fenosa, Lobô. Então eu frequentava os ateliês dos artistas, que são um enriquecimento. Eu só tomava nota de desenhos, croquis, não preocupava fazer nem trabalho, a não ser absorver a experiência fantástica daqueles artistas. E continuamente, desde o primeiro momento que eu fiz a primeira escultura, até hoje, eu não deixo um dia de pensar ou de fazer arte. O único desvio que eu tenho, mas também é ligado à arte, é dar aula na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, onde eu dou a parte plástica, artística, entro para o curso de arquitetura. Eu sou a favor dessa trajetória que o artista tem que se envolver com a arte plenamente. A arte não aceita desaforo. E fazer o que você sente, como o Mário Pedrosa dizia, arte é necessidade vital. E eu acho que é. Quem tem sensibilidade não pode deixar de fazer aquilo que gosta. Eu acho fundamental para o artista, tanto pintor como escultor, o desenho. Eu acho que é fundamental. Um artista que não desenha não é um bom pintor e nem um bom escultor. Então, a mesma inquietação do trabalho que eu fiz há 30, 40 anos atrás, eu tenho hoje fazendo um trabalho. Porque você, quando põe um trabalho no espaço aberto, além de dar uma função social ao seu trabalho, que o povo vê, você sobrevive mais do que não está sujeito a essas galerias comerciais que existem. Eu acho que você tem que evoluir sempre, mas naturalmente. Eu, durante muito tempo, relutei de usar cor nas esculturas. Relutei. Eu pesquisava, achava que cor facilitava, era muito fácil, era perigoso, e fiquei pesquisando 5, 6 anos, até que eu senti que podia equilibrar a cor em relação ao volume, a peça, a coisa. Métier é muito importante, e foge. Então tem que conhecer tinta, conhecer tela, saber preparar, e tem que ter uma problemática para desenvolver. Ou seja, ela aí tem que ter um percurso também. Você trabalhou no gesso ou trabalhou na argila e passou por gesso? Não, sempre na argila, depois passo por gesso, e depois a terceira fase é fundir bronze. O artista não deve se distanciar 1 minuto do seu trabalho. Por isso, o artista tem fase, tem que explorar essa fase de uma maneira profissional e séria. O artista tem que ser autêntico, não deve olhar uma preocupação de originalidade, né? Mas normalmente faz aquele croquis, daquele croquis eu desenvolvo o trabalho. Eu, por exemplo, gosto de fazer obras grandes. O meu ideal, eu faço obras pequenas assim, para pedido de galeria, de coisa. Eu sou artista profissional, faço obras que me satisfazem plenamente, me considero um cara que teve muito sucesso. Eu consegui adaptar a escultura ao espaço aberto arquitetônico, por isso eu tenho mais obras, às vezes até que grandes escultores como Brecheré, Bruno Jorge. Então acho que o caminho é esse, não é mesmo se queixar, né, nada. Tem que fazer com dificuldades, com luta dentro da realidade brasileira. Porque eu sou a favor daquilo que o Mário Pedrosa dizia, arte, necessidade vital.